Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre os descontos que são dados pelo fator de ajuste, aplicação do fator de ajuste do INSS da sua obra, na construção civil. Se as obras antigas têm direito a esse desconto e se vale a pena, ok? Sim, mesmo a obra sendo antiga, você tem a opção de obter o desconto pelo fator de ajuste. Vale a pena o desconto? Vale sempre a pena, é claro. Se você fizer a aferição da obra no final, sem recolher nada durante o período da obra e for fazer tudo isso retroativo, você vai ter um desconto menor, você vai ter um lucro menor nesse processo do que quem faz mês a mês, recolhendo o INSS da mão de obra que está trabalhando na sua construção mês a mês, ok? Então, vou mostrar para vocês um exemplo de como é que isso funciona. Vamos aqui para a nossa planilha de aferição de mão de obra. Essa planilha aqui, a primeira planilha dela, esse arquivo, a primeira planilha dela de aferição, ela faz a simulação para chegar no INSS que está sendo gerado lá no Cero, tá? Na sua obra de construção civil. Então, vou colocar uma obra aqui, começando em 4 de 2022, uma obra antiga, terminando em 10 de 2025. A aferição, ela pega sempre o val do mês que você está realizando a aferição lá no ECAC. Então, nós estamos no mês 3 de 2026. O Estado é Distrito Federal, o Estado faz diferença porque o VAL, que é o valor da construção civil, ele varia conforme a unidade da federação. E aqui eu tenho uma obra de 280 metros, que é a construção principal. Eu tenho 20 metros de área complementar coberta e 10 metros de área complementar descoberta. Eu já coloquei aqui na minha obra que ela é residencial unifamiliar, mas aqui eu tenho todos os tipos de obra prevista, ok? Residencial unifamiliar, ele já me trouxe o val do mês, aqui também eu escolho o meu tipo de obra e aqui também eu escolho o meu tipo de obra se eu for usar concreto usinado. O desconto do concreto usinado, nesse caso, é 5,24%, e ele vai gerar um valor de abatimento sobre o valor da obra de R$ 1.926,72. Se eu tirar isso aqui, ele tira esse desconto, ok? E aí você tem um acréscimozinho no valor final, tá? Não é muito relevante a depender do tamanho da sua obra, mas ele é um percentual e você tem que indicar que foi usado concreto usinado, que é usado geralmente na laje, por exemplo. Precisa incluir a nota fiscal do concreto usinado? Não, isso é só uma declaração, tá? E aqui ele gerou um custo de obra para essa obra de 310 metros, ele gerou um custo da obra de R$ 735.390,09, ok? Como a obra é uma obra nova, então o INSS vai ser calculado sobre 100% do RMT. O RMT é obtido sobre o valor da obra. Então, ele gerou um valor da obra de 735 mil e aqui ele calculou e chegou a um custo de mão de obra de R$ 101.027,89. Veja que aqui é uma obra de pessoa física, então ele gerou um custo de mão de obra de R$ 101.027. Se fosse uma obra de pessoa jurídica, eu posso mudar aqui em cima, ó, ele já me gera um valor de mão de obra de R$ 145.151,29, ok? Então, há uma diferença, há um desconto para a pessoa física, que é o chamado fator social, que está bem aqui, ok? E aí, baseado nesse 101.027, ele multiplicou 36,8 para calcular o INSS e o custo de outras entidades, que é um custo de mão de obra CLT. E aí você tem aqui R$ 37.178,26 para pagar. Essa primeira planilha, ela simula o valor com o INSS lá que vai gerar no Cero. Então ela faz uma simulação e ela tem que bater com aquele valor. Por que eu preciso disso? Porque esse valor de RMT e esse valor de INSS, eles vão vir para as duas planilhas, de pessoa física e de pessoa jurídica, para eu planejar como eu vou
obter o meu desconto. No caso da pessoa física, o fator de ajuste. No caso da obra de pessoa jurídica, se a empresa não quiser fazer contabilidade regular e quiser abater o INSS usando só a mudança de tipo de mão de obra. Então, aqui na aplicação de ajuste e aqui na obra pessoa jurídica, eu vou precisar dessas duas informações para eu planejar como eu vou fazer esse lançamento e quanto eu devo lançar. Então, eu tenho uma obra e eu quero ver se esse valor bateu com a minha obra. Vou entrar lá no ECAC, lá na minha obra, para verificar se o valor bateu. Vamos conferir. Estou aqui no ECAC, na minha obra, está aqui os dados da obra, e aí ele tem os valores aqui detalhados, ok? E vamos ver se ele bateu com o valor do meu INSS, que eu simulei na minha planilha. Vamos descendo aqui, ele faz o detalhamento. Depois a gente vai voltar nesse grupinho aqui de informações, porque é ele que eu preciso monitorar para atender o fator de ajuste. Mas o que eu quero comparar é esse valor aqui no final, concluir e enviar da CTF Web. Vejam aqui que o INSS deu 37.178,28. Bateu praticamente redondo com a minha simulação na planilha, diferença de 2 centavos. E aí, como é que eu vou obter o fator de ajuste? Na realidade, o fator de ajuste é uma troca. Eu troco esses 37 mil por o INSS, que esses 37 mil a gente chama de INSS da aferição indireta. Se eu pagar esses 37 mil, eu não preciso dizer quem trabalhou na obra. Eu vou pagar o INSS sobre o custo da obra e pronto. Mas o fator de ajuste ele me dá a opção de eu declarar as pessoas que trabalharam e nessa declaração eu posso usar o meio autônomo que eu reduzo aquele percentual de 36,8 que está na planilha para um percentual de 20. Além disso, eu ainda vou ter o benefício de declarar 50% só da mão de obra que ele gerou, que está aqui, ó, a mão de obra que ele chegou nos 101 mil, então em vez de declarar 101 mil, eu declaro 50 e poucos mil, que é 50% disso, e 20% desses 20%. Então, eu teria aqui, ó, 101 mil. Vou botar a calculadora aqui para vocês, ó. 101 mil, 0,27,89 vezes 50%, preciso declarar sobre 50%. Então, sobre esses 50 mil reais, eu vou declarar só 20% de mão de obra, só de INSS patronal. Eu vou pagar INSS de 20% sobre a mão de obra, que é a chamada CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, ok? Então, ao invés de eu pagar 37 mil, eu teoricamente posso pagar 10,102. Só que existe um benefício, nesse caso, que ele atende, que ele é mais vantajoso para as empresas, para as obras antigas, do que para as obras que estão em andamento, que é a atualização monetária. Só que é uma faca de dois gumes. Da mesma forma que você tem o benefício da atualização monetária, nas obras antigas, que você não fez nada, você vai ter multas por atraso, que no final acaba prejudicando esse benefício da atualização monetária. Então vamos aqui para a nossa planilha. Ó. Eu vou voltar aqui na minha planilha, 37.178. A minha obra é pessoa física. Então a minha planilha trouxe para cá os 101 mil, os 50%, e pegou esses 50 mil reais, distribuiu pelo número de meses que eu tenho de obra, que são 43 meses, ok? Deixa eu só voltar aqui, porque estava com uma tarja aqui cobrindo as informações. Então, a minha planilha trouxe para cá os 101 mil de forma automática, 50% ele chegou naquele mesmo 50 mil, e a planilha pegou e me sugeriu uma estratégia para eu lançar esses 50 mil mês a mês. Ele colocou aqui, ó, nos 43 meses de obra, de abril de 2022 a outubro de 2023, os valores que eu preciso lançar de mão de obra. Então, eu lançando 1.174,74 por mês, eu estou distribuindo durante os 43 meses 50.513,94. E aí, veja, ó,
Se eu tivesse feito esses lançamentos do E-Social mês a mês, tivesse pago o INSS mês a mês, eu teria aquele desconto, ó. Ao invés de pagar 37 mil, eu pagaria 10.102,79. Então, eu teria uma economia de 27 mil. E aí, como eu estou fazendo isso em atraso, ainda vale a pena? Vale a pena. Porém, o meu desconto vai diminuir. Vou marcar aqui para dizer que está em atraso. A minha planilha vai trazer os custos do atraso. Então, ele trouxe a multa sobre o INSS em atraso, que é os 10.102, trouxe os juros de mora e trouxe a multa da MAED, que é uma multa por atraso da declaração da DCTF Web. Então, o que era 10 mil reais para pagar, eu vou ter que pagar 19. Ainda vale a pena? Vale, eu vou ter um desconto de 18. Mas veja, ainda tem um benefício que vai reduzir isso aqui. Veja que aqui, ó, na distribuição dos valores, a atualização monetária, ela impacta consideravelmente no valor. Veja que aqui em abril de 2022, 1.174,74, hoje vale 1.724,17. Então, essa distribuição aqui de forma linear, de forma igualitária mês a mês, ela lançou os 50 mil originais. Só que ele atualizado, ele vira 13. Vira 13 não, desculpe, vira 63,474. E me dá uma diferença mais ou menos de 13 mil. E aí, o que está acontecendo? Eu estou lançando mais do que eu preciso. O que importa por ser é o valor atualizado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma jogadinha aqui e lançar um valor menor que ele, quando atualizado, ele chegue nos 50.513. Então, vou usar uma jogada aqui do Excel, que é o atingir meta, para saber quanto que eu preciso lançar. Eu quero que esse campo seja 50.513,94. Pronto. Para isso, ele vai mexer nessa célula. Ok. Eu preciso lançar 40.199,87, que atualizado chega no 50.513. Veja que aqui, ó, eu ganhei uma redução a mais de R$2.000. Em vez de eu pagar aqueles 18, vou pagar 16, eu vou ter um lucro de 21. Então, respondendo a pergunta inicial do nosso vídeo, vale a pena? Tem desconto nas obras antigas? Vale a pena, tem desconto. E aí você só precisa parar, entender o que você precisa fazer e fazer os lançamentos. Caso você queira aprender a fazer esses lançamentos, vai trabalhar com isso, vai prestar esse serviço, já atua na área e você quer aprender, nós temos um curso completo de aferição, que ela traz todos os passos do processo, inclusive a disponibilização dessa planilha, e dentro do próprio curso nós temos 1 hora de consultoria. Então o curso é completo, você tem 1 ano na plataforma e inclui uma consultoria de 1 hora, as planilhas atualizadas mês a mês, o curso é atualizado mês a mês, e o curso é atualizado constantemente, a planilha é mensal, porque o VAL muda mensalmente, mas lá dentro também você tem um fórum de dúvidas, que as pessoas vão botando suas dúvidas e eu vou respondendo diariamente, ok? Se você já entende de fator de ajuste, já entende desse processo, que é apenas aprender a parte de lançar a mão de obra, E-Social e CFIP, nós temos um curso menorzinho, que é só E-Social e CFIP. Então, ele completa um conhecimento que, porventura, você já tem. Se você quiser tirar dúvidas com relação ao processo, acha que não precisa, já entende de E-Social, já entende de aferição, pode agendar a consultoria comigo, Cláudio Saldanha, que eu vou tirar as dúvidas que, porventura, você tenha. Se você não quer aprender, não tem tempo de mexer com isso, ou tem medo de mexer e dar algum problema, e a obra é sua, por exemplo, você pode entrar em contato com a gente, que eu faço um serviço de aferição para vários clientes, e o meu serviço é cobrado sobre o lucro que você vai ter. Então, conforme eu consigo o desconto para você, eu cobro meus honorários sobre esse lucro que você vai ter. Qual é o objetivo? O objetivo é zerar esse INSS. Ó.
esse INSS da obra ele vai zerar. Então, a gente só clica aqui em concluir e enviar DCTF da aferição quando esse INSS estiver zerado. Ele vai zerar aqui, mas por quê? Porque eu vou pagar o INSS da mão de obra que eu declarei. Qual é a regra para eu atender o fator de ajuste? A regra é, aqui o grupinho de informações, ó. Eu preciso fazer declaração ininterrupta durante o período da obra, ok? Eu preciso declarar o percentual que ele está me exigindo aqui, no caso dessa obra, que é menor do que 350 metros, ele está me exigindo 50%. Obras até 350 metros, ele vai me exigir que eu declare 50% da mão de obra. E aqui do lado, conforme eu vou fazendo os lançamentos, ele vai aumentando o percentual. Quando eu tiver declarado todos os meses da obra e esse campinho aqui tiver atingido o percentual que ele me exige, que é 50% até as obras de 350 metros e 70% para as demais obras, esse campo aqui de baixo, que é uma pergunta, ó, o fator de ajuste foi aplicado? Ele vai colocar sim. Quando ele colocar sim, esse valor aqui vai zerar. Ah, eu vou conseguir emitir minha certidão negativa? Sim, mas você vai conseguir emitir a certidão negativa quando você quitar o INSS que a gente declarou sobre a mão de obra pelo ex-social, que veio para cá pela DCTF Web. Então, você quita o INSS, aqueles 10 mil ou 18 mil, se você fez em atraso, ou você parcela. Se você parcelar, você não vai tirar a certidão negativa, você vai tirar uma certidão positiva com efeito de negativas, que vai ter a mesma utilidade para a Caixa Econômica, para o cartório. Ela só quer dizer que você tem um débito que você parcelou e que você está em dia, ok? Precisando de curso para entender o processo, para prestar o serviço, procura Staff Cursos, que é uma consultoria para te ajudar no processo ou para tirar dúvidas que você tenha, procura Staff Cursos. Quer que alguém realize o serviço para você com segurança, alguém com experiência, procura Staff Cursos, que eu mesmo vou fazer o serviço para você. Não se esqueça, vem para Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço, fiquem com Deus.